Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Eu sou Lourdinha, ministra leiga da palavra, da paróquia São José e São Gabriel Passionista. Estou aqui hoje, dia 13 de novembro de 2021, num sábado, dia dedicado a Nossa Senhora, para refletir com vocês o Santo Evangelho, que está em Lucas, capítulo 18, versículos de 1 a 8. Chegue até vós a minha súplica, inclinai vosso ouvido à minha prece. O Senhor esteja com vocês. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo, o juiz se recusou. Por fim, ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas essa viúva já me está aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha agredir-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz esse juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que dia e dia gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a face da terra? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam um dia à vida eterna. Amém. Então, Jesus está falando aqui para nós. Nós temos que viver sempre em oração. A oração não quer dizer que nós temos que rezar ali só na hora da dificuldade, na hora do apelo que a gente vai fazer a Deus, não. É a todo momento. A oração na nossa vida tem que caminhar junto com Deus. É entrelaçada com Deus. A gente pode dizer que é um diálogo com Deus, porque a gente agradece em primeiro lugar. Devemos agradecer a Deus por tudo, até pelo ar que respiramos, isto é, pelo dom da nossa vida. Eu costumo rezar essa frase assim: obrigada, Senhor, pelo dom da vida. Olha que maravilha, é Deus que nos dá a vida. E é através da oração que a gente vai estar sempre unido a Deus, agradecendo e depois pedindo. Lógico, a gente tem que pedir a Ele mesmo. É o nosso sinal de humildade perante Deus, porque Ele sabe de todas as nossas necessidades, de tudo que a gente precisa. E Ele nos concede, às vezes no mesmo instante que você pede. Tem hora que a gente fala assim: nossa, nem terminei de fazer o pedido e Deus já me concedeu. E outra hora você faz e fica esperando, às vezes reclama, mas o tempo de Deus não é o nosso tempo, nós sabemos disso. E também tem coisa, nem tudo a gente vai ter, porque Deus é que sabe o que é bom para nós. Às vezes eu peço uma coisa para Deus, uma coisa assim, parece ser tão impossível, para mim parece ser possível. Mas pensando bem, pode ser impossível aos olhos de Deus, não que Ele não possa conceder a graça. Mas também, gente, tem aquela observação. Nós não podemos estar em pecado para adquirir a graça. Então, às vezes, a graça na nossa vida demora muito, a gente acha, né? Tá demorando demais. Mas Deus é que sabe a hora, Ele que sabe se aquilo vai ser bom para nós ou não. Porque talvez eu peço uma coisa assim para mim que eu acho assim: Deus,
Faz isso na minha vida, por favor. Eu preciso disso hoje. E não é por aí. Porque a gente tem muita pressa. A gente tem muita pressa para pedir, mas para agradecer, às vezes a gente esquece. E a nossa oração tem que ser assim, cotidiana, o dia inteiro, lado a lado com Jesus Cristo, dialogando. Eu falo também que eu converso com Deus como se Ele estivesse na minha frente, como se Ele fosse para mim aqui agora de carne e osso. Eu converso com Ele. Às vezes eu estou lavando vasilha, estou fazendo almoço, eu converso com Deus. Não é só nos momentos de dificuldade que a gente tem que conversar com Deus, não. A oração tem que ser ali, ó, dia a dia, a nossa oração, que seja para agradecer, que seja para pedir, que seja por nós ou a oração pelo outro. Tem tantas pessoas que nos pedem oração. Às vezes a pessoa está tão sofrida que ela não consegue rezar. Aí ela pede para a gente rezar por ela. Mas Deus sabe que o coração dela está muito sofrido, que ela não está conseguindo pedir, mas que ela tem fé. Porque se ela não tivesse fé, ela não ia pedir a gente para rezar por ela, não é? Então, isso é muito importante. É muito importante na nossa vida. A gente não pede, a gente que está ali sempre na igreja, eu falo por mim mesma, a gente não pede oração para um padre? A gente não pede para outra pessoa, reza por mim? A outra pessoa pede para a gente, reze por mim? Então é isso, gente. A oração é fundamental em nossa vida. É uma fonte de graça. É um alimento que nós temos também, a oração. Não é só alimento de comer, beber, não, mas é o alimento para a nossa alma. É a oração. É aí que a gente mostra a nossa fé. Que a nossa oração é sentido, como posso dizer, é o comprovante ali da nossa fé. A gente reza hoje, reza daqui a pouco, reza amanhã. Às vezes pede as mesmas coisas. O nosso agradecimento, os mesmos. Mas isso é muito importante, que Deus sabe da nossa fé. Então vamos praticar nossa fé. Vamos rezar muito pelos outros também, que infelizmente, nesse momento de pandemia, que a gente está sempre tocando nesse assunto, tem pessoas que perderam a fé em Deus, porque acham que foi Ele que isso é castigo de Deus, e muito pelo contrário. Deus está nos ajudando assim, ó, é seguida, dia após dia, mas nós mesmos que fizemos por onde? Então nós temos que parar, rezar, arrepender de tudo que a gente falou, de todas as coisas que a gente às vezes não acredita e que tem que acreditar, e unirmos a Deus a todo instante em nossas orações. Que assim seja.